Você sabe o que é biofísica? De forma mais breve, é o estudo interdisciplinar da biologia com métodos da física. E a farmacologia? É o estudo que avalia a interação entre um organismo e os fármacos, como os medicamentos, por exemplo. No Por Dentro do Campus de hoje, viemos visitar um lugar que tem tudo a ver com esses conceitos. O Departamento de Biofísica e Farmacologia, localizado no campus central da UFRN. Então vem comigo, porque o PDC está no ar. O Departamento de Biofísica e Farmacologia faz parte do Centro de Biociências, mas antes de ser o que é hoje, as disciplinas eram ofertadas pelo Departamento de Fisiologia. Em meados dos anos 90 aconteceu o desmembramento e o DBF, como também é conhecido, foi criado. Além da biofísica e da farmacologia, a comunidade deste departamento se dedica ao estudo da física aplicada às biociências e aos benefícios das terapias orientais. Sendo um local multidisciplinar, os componentes são ofertados aos mais variados cursos de graduação. Ciências biológicas, medicina, educação física, odontologia, farmácia, nutrição, enfermagem, zootecnia, fisioterapia, biomedicina, engenharia biomédica, ciências florestais e ecologia. A biofísica é a ciência que estuda os fenômenos biológicos sob a ótica da física. Então, utiliza as técnicas, os procedimentos e os métodos da física para compreender os fenômenos biológicos, compreender o funcionamento dos seres vivos. De forma geral, esse é um conceito. A biofísica pode observar os seres vivos desde o ponto de vista molecular até o ponto de vista ambiental. Tanto que nós temos disciplinas específicas de biofísica molecular, biofísica de sistemas e biofísica ambiental. A farmacologia, ela se preocupa em estudar o que o nosso organismo faz, com esses fármacos, com essas substâncias ativas, ou seja, como o nosso organismo vai absorver, como o nosso organismo vai levar esse fármaco para o seu local de ação e como também esse fármaco, essa substância ativa vai produzir os seus efeitos. Então a farmacologia ela se preocupa em estudar todos esses aspectos relacionados à ação dessas substâncias ativas, os fármacos. O departamento conta com 7 servidores efetivos, entre assistentes administrativos e técnicos de laboratórios, e 16 professores pesquisadores. E os alunos, eles são parte importante do departamento. Nos últimos 5 anos, mais de 9.600 estudantes passaram pelo DBF. Sou aluna de Ciências Biológicas, cursei a disciplina de Biofísica, que foi uma disciplina muito enriquecedora. Posterior a isso, eu iniciei meu processo no Departamento de Biofísica e Farmacologia. Atualmente, eu faço parte de um processo de experimentação em sílico computacional, onde a gente faz simulações com alguns fármacos. Eu entrei no departamento em 2017 como monitora voluntária da disciplina de Biofísica. Eu comecei só dando plantão, tirando dúvida, não tinha muita gente nessa época por aqui. Aí depois eu passei para ser bolsista de apoio técnico. Comecei a ter mais contato com os professores, com os outros laboratórios. E acabou sendo muito enriquecedor para mim. Eu tive várias oportunidades, tanto de trabalhar com animal, como trabalhar com experimentos in vitro. Já tive algumas experiências com in sílico também, então eu passei por todos os cantos e recantos desse departamento, eu passei. Eu entrei aqui no Laboratório de Simulação Computacional e Computação Científica em 2012, quando eu fazia graduação de Biomedicina. E em 2014 iniciei o mestrado, em 2016 iniciei o doutorado, hoje eu já estou no meu segundo pós-doc.
na mesma área. Meus estudos, eles envolvem estudo em sílico para ver a afinidade de determinados fármacos com determinadas proteínas que possam ser desenvolvidos como potenciais medicamentos para inúmeras doenças que nós estudamos aqui. Agora chegou a hora de sabermos mais sobre o Departamento de Biofísica e Farmacologia na nossa entrevista. É com você, Arthur Rocha. Obrigado, Andrei. Na nossa conversa agora é com Humberto Fulco, que é o professor aqui, chefe do Departamento de Biofísica e Farmacologia da UFRN. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, agradeço o convite de estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho e do nosso departamento. Bom, vamos começar falando sobre ensino. Né? Eu sei que vocês aqui são divididos em 3 grupos, basicamente, né? Que é a física, a biofísica e a farmacologia. E vocês têm projetos de monitoria, né? Ofertam 30 disciplinas em média aí por semestre. Fala um pouquinho da atuação do departamento nesse campo do ensino. Nosso departamento, o nome dele é Departamento de Biofísica e Farmacologia, mas dentro dele tem também um grupo de física. Por que o grupo de física? Porque tem algumas disciplinas dessas 30 que você tem em média por semestre, são disciplinas de física para farmácia, para biologia, tem cálculo também para biologia, tem para ecologia também e bioestatística, que basicamente é para biomedicina e outros cursos, como a farmácia, sempre vem alunos da farmácia. E temos as disciplinas de biofísica, biofísica 5, biofísica aplicada para ecologia. Temos também um curso uma disciplina de fonoaudiologia. Temos as disciplinas de farmacologia, farmacodinâmica, toxicologia, farmacologia para odontologia. Então, temos uma diversidade no nosso departamento. E temos, em média, 2.000 alunos que nós atendemos. Nós não temos alunos do departamento, o nosso departamento é de prestação de serviço para outros departamentos. A gente presta serviço para medicina, departamento de medicina, ecologia, biologia, biomedicina, aquacultura, zoologia, engenharia biomédica, enfermagem e outros tantos que eu posso esquecer. Passando para a área agora da pesquisa, né? Um departamento que atualmente tem uma atuação muito forte nesse campo da pesquisa, né? São 36 projetos. Queria, professor, que você dissesse alguns desses projetos aí, assim, para a gente ter noção do que é que esse departamento está pesquisando, está descobrindo aí nessa área da pesquisa. Igualmente com o ensino, nós temos 3 grupos também de pesquisa. Tem um grupo do pessoal da farmacologia, o da biofísica e o da física. O pessoal da farmacologia ganharam o ano passado projetos interessantes, como os projetos de Universal, do CNPq, para os trabalhos lá de toxicologia, de estudos. Eles fazem estudos não só de toxicologia, como de comportamento, participando dos programas de pós-graduação de psicobiologia e também de nutrição, que tem alguns professores que fazem a parte de... Tem também de testículos, estudando como é que como é que se pode dizer, a forma como é melhorar a espermatozoides, né? O andar aqui, o professor Edilson é o expert. E temos na biofísica grupos como o do professor Bruno, que trabalha também olhando a biofísica, e o professor Giba também, mas o comportamento das pessoas, mas no lado biofísico, não no farmacológico. E tem o grupo da física, que é eu e o professor Jonas, que a gente trabalha com biologia molecular, à base de teoria computacional, simulação, aplicando ferramentas físicas, como mecânica quântica e dinâmica molecular. A gente aplica em estruturas como fármaco, como doença do câncer, doenças de bactérias, vírus e algumas outras, a Covid que está aí no meio, a gente estuda. O dengue também a gente faz tratamento usando essa parte mais
da bioinformática com a biologia molecular. Vocês têm muitas publicações, né, de impacto, foram 54 ano passado. Nosso grupo, temos os professores, que somos em torno de 16 professores, desses 16, 9 são professores bolsistas do CNPq. Temos um professor até o mês passado, que era o professor Edenilson, que se aposentou na compulsória, que era um A do CNPq, que é o maior nível da bolsa. E, em média, a gente publica 50, 55 artigos por ano e, graças a Deus, sempre Qualis 1 e Qualis 2. O ano passado, 50% dessas nossas publicações era Qualis 1 A1 e A2. Agora, professor, para fechar, vamos falar da extensão, né? Aí, para fechar o tripé, são 16 projetos de extensão que vocês têm atualmente em vigência. Fala um pouquinho do campo da extensão aqui no departamento, para a gente... Na extensão tem a parte, junto com a educação, né? Que a gente tem bolsas de extensões para auxiliar os professores nas aulas de farmacologia, de biofísica e também de bioestatística, das disciplinas de bioestatística e física, como também temos esses projetos, a grande maioria desses projetos é proveniente do CETO, a Clínica Escola e Terapias Orientais, pela professora Lúcia, que ela faz uma extensão muito bonita, que é mostrando essas doenças, esses tratamentos orientais aplicando nas comunidades externas da universidade, interna e externa praticamente. Então, vários locais de pessoas que necessitam, que ele vai lá e faz esses tratamentos e a extensão. Tem outras extensões, como a de acupuntura, de homeopatia e outras coisas mais. Mas, basicamente, o CETO é grande alavancador da extensão do nosso departamento. Maravilha. Na farmacologia tem, todos os outros têm, mas como eu disse, a CETO é a que tem mais, assim... É o que leva a nossa grandeza aí. Na extensão, bacana. Inclusive, a gente tem uma reportagem que daqui a pouco a gente vai exibir sobre a Clínica Escola de Terapias Orientais. Obrigado, professor, por essa participação. Obrigado, agradeço à TV Universitária por estar aqui participando, podendo mostrar um pouco do nosso departamento para a comunidade científica e para a universidade. Maravilha. Bom, depois do intervalo, não sai daí, porque a gente tem mais informações para você conhecer melhor o Departamento de Biofísica e Farmacologia e tem, como eu falei, essa reportagem sobre a Clínica Escola de Terapias Orientais. Até já! Olá, estamos de volta e o Por Dentro do Campus de hoje é no Departamento de Biofísica e Farmacologia da UFRN. E agora nós vamos conhecer mais sobre a estrutura do DBF. O departamento conta com um anfiteatro que comporta 60 pessoas, 2 laboratórios para as disciplinas de biofísica, de aulas práticas e teóricas, laboratórios de farmacologia 1 e 2, Laboratório de Experimentação Animal em Farmacologia da Inflamação e Investigação do Câncer, o LAFINC. Tem também o Laboratório de Farmacologia Experimental e o de Farmacologia Molecular, conhecido como FARMOL. Ainda tem o Laboratório de Imagem da Base de Pesquisas em Farmacologia e o de Pesquisa em Farmacologia Comportamental, o Farmacolab. Tem também o Laboratório de Biofísica e Computação Científica e o de Simulação Computacional. Outro espaço é o Lab de Modelagem Molecular e de Sistemas Biológicos e o Laboratório de Neurofarmacologia e Farmacologia Funcional, além do Biotério. O Departamento de Biofísica e Farmacologia, né, um departamento multidisciplinar, então nós atendemos essas duas áreas centrais, que é da biofísica e da farmacologia, e realmente a gente precisa ter uma infraestrutura bem diferenciada para realmente atender essa demanda, porque nós vamos ter, por exemplo, 2 laboratórios de aulas práticas, um deles justamente focado para a disciplina de biofísica, outro para a disciplina de física, que nós também contemplamos aqui no nosso departamento, e mais outros 2 laboratórios apenas para aulas práticas para farmacologia.
Então, aí nós já temos 4 laboratórios, nós temos alguns laboratórios experimentais também. Nós temos o laboratório de farmacologia experimental, farmacologia comportamental. Nós temos o nosso biotério, que é justamente para atender essa demanda desses laboratórios de farmacologia. Aqui no CB existe o Centro de Terapias Orientais, também conhecido como CETO, que oferece um espaço dedicado ao bem-estar da comunidade interna e externa da UFRN. Esse projeto pioneiro não só disponibiliza terapias ancestrais, mas também capacita futuros profissionais na área da saúde. Então, o objetivo principal foi de implementar a habilitação de acupuntura para o curso de biomedicina, que é a única graduação que acontece, né? Trazer esse conhecimento para a academia, não é? Para a gente mostrar como são as práticas da medicina tradicional chinesa, os fundamentos dela, que envolve várias teorias, né? A teoria do Yin e do Yang, a teoria dos 5 elementos, a teoria dos órgãos e vísceras, dos 8 princípios, né? Que é desconhecido na nossa academia, né? Os estudantes participam ativamente, integrando técnicas aprendidas em disciplinas, como fundamentos de acupuntura e terapias alternativas. Esse estágio não só enriquece o aprendizado acadêmico do aluno, mas também o prepara para suas carreiras profissionais. Eu acho que esse centro aqui ele traz uma visão totalmente diferente do que a gente tem das terapias ocidentais. Ele traz um olhar muito mais humanizado do paciente. A gente aprende aqui que a gente deve tratar o paciente como todo e não só os sintomas, sabe? É o fato dessa visão humanizada mesmo que a medicina tradicional chinesa traz e essa forma de tratar o paciente. Eu percebi muito na clínica que isso aproxima muito mais o paciente do terapeuta e de certa forma, traz também uma melhora dos resultados. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a medicina tradicional chinesa oferece abordagens complementares e integrativas, que beneficiam diversos públicos, desde os jovens até os idosos. Além de transformar a teoria em prática para os estudantes, o Centro de Terapias Orientais atendia em média 500 pessoas por semestre aqui no Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu já conheci outras pessoas que já utilizaram da medicina tradicional chinesa, principalmente a acupuntura, como meu pai, para tratar dor na coluna, por exemplo, e ele teve um bom resultado. E eu fiquei bem interessada porque é uma prática bem complementar para o meu curso, que é a fisioterapia, e a gente trata com movimento, mas também podemos utilizar de outras técnicas para tratar a pessoa, né? E aí, por isso que me chamou mais atenção na medicina tradicional chinesa. Com um foco especial em grupos vulneráveis, o centro procura expandir suas instalações e recursos, garantindo um atendimento cada vez mais acessível, sem perder a qualidade. Os desafios foram grandes, principalmente no período que eu comecei, né? Porque ninguém sabia nada sobre as técnicas da medicina tradicional, sobre as terapias orientais. Então, trazer essa informação aqui para o Centro de Biociências, né, foi muito complexo, né, porque o pessoal falava, eles não acreditavam muito na história, então foi muito desafiador, né, mas eu insisti e conseguimos implementar essa habilitação aqui. Com a implementação desse projeto, o Centro de Terapias Orientais reafirma o seu papel como polo de inovação e cuidado integral, oferecendo tratamentos que alinham tradição e conhecimento científico em prol da saúde e bem-estar humano. Eu gostei desse departamento, viu? E se você quer saber mais informações, é só acessar o site cb.frn.br/departamentos/dbf. O Por Dentro do Campus de hoje fica por aqui, mas semana que vem o nosso encontro está marcado no mesmo horário. Não deixe de acompanhar as redes sociais da TV Universitária, da UFRN e também do PDC. Você pode rever toda a nossa programação. Até mais!